Condutor embriagado e sem habilitação provoca acidente em Araras. O motorista acabou batendo em um poste e o carro ficou partido ao meio. Já em Rio Claro, mulher tenta estacionar e acaba atingindo outros veículos. Cresce o número de fumantes no Brasil nos últimos anos e os dados reacendem alerta. Os efeitos totais deletéricos desse uso a gente vai ver nos próximos 10 anos. No quadro Eu Vi, moradores apontam o descarte incorreto de lixo e entulho no bairro Arco-Íris. E tem novos milionários na área. Recentemente, 3 apostas foram sorteadas em Rio Claro. Inclusive pode ser eu, porque eu sempre jogo nessa lotérica e tem alguns bilhetes que eu não conferi ainda. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro, e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. E a gente começa falando de um acidente gravíssimo registrado em Araras. As imagens de como o veículo ficou são chocantes, viu? Olha só, o carro partiu ao meio. Segundo informações, o acidente ocorreu na manhã de ontem, no cruzamento da Avenida Zurita com a Avenida Padre Atílio, no bairro Belvedere. O motorista seguia pela via quando acabou atingindo um poste. Já é assustador isso, né? Mas quando a polícia chegou para registrar a ocorrência, foi constatado então que o condutor estava embriagado e também sem a CNH. Ele acabou sendo preso, porém, ele e o passageiro precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa. É muita imprudência mesmo, né? Que poderia ter sido evitada, mas olha só o estrago que causou e colocando em risco outras vidas também. E olha só, um outro acidente de trânsito registrado agora em Rio Claro e foi captado por câmeras de monitoramento. Olha, as imagens mostram ali uma condutora tentando estacionar em trecho da Avenida 7, entre as ruas 2 e 3, no centro de Rio Claro. Então, o vídeo mostra ela do outro lado da rua, depois avança para outra direção, sobe na calçada e depois ela começa a dar ré, como a gente vai ver agora, olha só. Ela começa ali a tentar estacionar, vai manobrando o carro para trás, depois ela volta ali para frente, o outro carro para e ela vai tentando mesmo ali em cima da calçada. Ela viu que não deu muito certo, vai para frente, tenta ajeitar o carro ali novamente, tá indo para trás, acelera e rapidamente atinge uma moto e os outros veículos que estão atrás estacionados. Olha só a situação ali no centro de Rio Claro, pessoas passando a pé, de bicicleta, depois ela volta ali para frente, olha, arranca novamente para frente, ninguém sabe o que aconteceu, foi mesmo assustador. Segundo informações, apesar desse susto, ninguém ficou ferido, mas olha, a gente não tem informação do que ocorreu por ali, mas realmente essa cena chocou bastante também e assustou quem estava ali pelo centro da cidade. E no quadro Eu Vi de hoje, a reclamação, mais uma vez, é sobre lixo e mato alto, viu? A situação foi registrada na Rua 9. Quem fez as imagens foi a Dona Maria, que mora ali naquela região, e as imagens mostram um terreno ao lado da Escola Estadual José Cardoso. O local tem sido alvo de descarte incorreto de lixo. Olha como está a situação. Segundo a Dona Maria, este tipo de ação, infelizmente, é recorrente e até mesmo os moradores já chegaram a realizar a limpeza nos arredores ali para tentar manter uma área limpa, viu? Mas está ficando impossível com o descarte incorreto constante. Com isso, vários moradores também relataram o aparecimento de bichos em suas residências, como ratos e escorpiões. A praça que fica na Rua 9 também está com mato alto e precisa de manutenção. E com crianças agora de férias, né, logo mais, será impossível usar o local. E nós entramos em contato com a Prefeitura para saber se há previsão para limpeza nesses locais e em uma nota informou que esses locais vão voltar a receber ações de limpeza da Prefeitura assim que as equipes de limpeza e manutenção voltarem aos respectivos bairros. Com relação ao lixo e entulho, ressalta que Rio Claro tem coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva, ecopontos e coleta também, e também o cata-bagulho. O descarte incorreto de materiais é ato de infração que pode resultar em multas.
Só que aí a gente está vendo várias questões, né? Falta conscientização e o descarte incorreto. A prefeitura diz que essa limpeza vai ser feita em breve, assim que essa equipe voltar para lá, né? Então é preciso a conscientização para que o descarte seja feito corretamente ao seu destino. Então ali naquela área está bastante feio o arco-íris. Você também pode mandar as imagens para cá, contribuir aí com as denúncias, mas também a população ficar atenta ao nosso papel também, né? E o nosso WhatsApp para você mandar imagens é o 19 21 11 7000. Terça-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Analândia, mínima também de 21 e máxima de 27. Em Itirapina, as temperaturas também oscilam entre 21 e 27 graus. E a seguir, tem novos milionários em Rio Claro, é isso mesmo. Olha, praticamente ninguém sabe quem é, viu? 3 prêmios foram sorteados recentemente na cidade, a gente vai falar sobre isso. E ainda cresce o número de fumantes no Brasil nos últimos anos e reacende alerta. De volta e agora para falar de dados alarmantes. Infelizmente, o Brasil apontou aí um aumento no número de fumantes, mesmo com tanta informação de que o tabaco pode provocar inúmeras doenças e até levar à morte. São 8 milhões de mortes por tabagismo a cada ano. E os cigarros eletrônicos estão preocupando ainda mais. Eles aumentam a dependência da nicotina e o reflexo negativo vai vir lá na frente. Um hábito que parecia estar em declínio nas últimas décadas voltou a ganhar força. Recentemente, dados apontam que o número de fumantes cresceu nos últimos anos no Brasil e reacendeu um alerta preocupando profissionais da saúde. O que a gente vê é que, assim, em 2 décadas, o Brasil conseguiu reduzir quase 35% do número de seu tabagismo, com as campanhas. Campanhas de publicidade contra o tabagismo, educação contra o tabagismo, proibição do tabagismo em alguns locais, aumento de imposto. Essas políticas ajudaram a diminuir 35% dos fumantes no país nas últimas 2 décadas. E agora aparecem realmente esses novos dados. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a proporção de adultos fumantes passou de 9,3% para 11,6% em 2024.
um crescimento de 25% em apenas um ano. Esse número está ligado principalmente aos jovens e à popularização de novos produtos, como cigarros eletrônicos, que muitas vezes estão ligados a falsas propagandas que prometem serem menos prejudiciais. Isso é uma enorme mentira. Para você considerar um dispositivo eletrônico que tem ali 5 ml do produto a 5%, equivale a 12 maços de cigarro. E geralmente eles consomem isso em 1 ou 2 dias. Então aumenta muito mais a sua dependência da nicotina. E os efeitos totais deletéricos desse uso a gente vai ver nos próximos 10 anos. Tá? Que os elementos que causam câncer, os elementos que causam doença também estão ali naquele dispositivo. Ele não é seguro. Essa reversão preocupa os médicos, que vem um aumento no número de doenças ligadas ao fumo. 8 milhões de mortes por tabagismo por ano. Só que dessas 8 milhões, 1,5 milhão quase é do tabagismo passivo. É aquela pessoa que não queria estar morrendo pelo tabagismo e está. 30% a 40% de todos os cânceres que existem são decorrentes do tabagismo. Tá? Associado a isso, a gente tem as doenças cardiovasculares, os AVCs, os derrames, que também estão associados ao tabagismo. São as 2 principais mortes de doenças cardiovasculares no mundo. Então, a ação contra o tabagismo vai nos prevenir principalmente essas áreas. Só aí já é um evidente de baixar em 40% as patologias e as mortes precoces no mundo. E falando agora de saúde mental, a sobrecarga de muitas mulheres que são as únicas provedoras da família. O censo mais recente do IBGE aponta que pela primeira vez na história, a maioria dos lares brasileiros é chefiada por mulheres. E isso acaba levando aí uma pressão emocional, além de sintomas de ansiedade e depressão. Após o divórcio, a Sheila precisou enfrentar não só as dificuldades financeiras, mas também um abalo emocional profundo. Eu trabalhava numa empresa aqui na cidade e não ganhava muito bem, né, naquele momento. Então a gente tinha todas as despesas, aluguel, água, luz, a comida e tudo isso para uma mãe sozinha arcar é muito complicado. Naquele momento, infelizmente, eu não tive ajuda financeira do pai do meu filho, mesmo procurando a justiça e os direitos que nos cabiam, eu não tive esse apoio naquele momento, e então ficou muito difícil financeiramente para arcar com todas as despesas sozinha. Na época da pandemia, eu comecei a sentir os sintomas da depressão, uma depressão que eu nem sabia que existia. E depois eu fui procurar ajuda, né? Fui procurar terapia, ainda faço terapia até hoje, para me livrar mesmo desse sentimento de culpa, né? Ela faz parte de um grupo cada vez maior de mulheres que criam os filhos sozinhas e acabam enfrentando desafios para manter a saúde mental. O censo mais recente do IBGE revelou que pela primeira vez na história, a maioria dos lares no Brasil é chefiada por mulheres. São mais de 41 milhões de casas onde elas são as principais provedoras. No entanto, por conta disso, muitas mães convivem com uma sobrecarga constante, pressão emocional, além de sintomas de ansiedade e depressão. A rotina intensa, a solidão e a cobrança constante criam um terreno fértil para o adoecimento emocional. Segundo esta psicóloga, contar com uma rede de apoio sempre que possível é fundamental. A grande construção que se faz junto dessas mães para se trabalhar essa questão da saúde mental, é você ampliar essa rede de apoio. Então, se a mãe não tem essa rede de apoio, a rede de apoio ela pode estar ligado normalmente a pai e mãe, né, que auxilia especialmente a mãe da mãe, né, a avó, mas não só, né, o companheiro também tem a sua função e o seu papel. Se ele não está presente, então existe uma sobrecarga, né, para esta mulher e que pode sim trazer muito mais consequências negativas. Além do apoio da família e amigos, em muitos casos é preciso recorrer à orientação profissional e ficar atenta aos sinais de sobrecarga mental. É sempre importante a própria mãe ou alguém próximo a ela que perceba esses sintomas e que encaminhe algum tipo de atendimento, né? O acompanhamento terapêutico muitas vezes
médico, ele é fundamental nesse momento. Quando percebeu que não precisava enfrentar tudo sozinha, Sheila procurou ajuda e começou a se reconstruir e a empreender. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a empreender como consultora de beleza. E nessa época também houve o resgate da minha autoestima, né? Porque depois do divórcio, e com muito trabalho, e sendo única e exclusivamente mãe, você acaba se deixando meio de lado. Então, na época eu tinha o cabelo muito curto, eu não tinha nenhuma vaidade, não usava maquiagem. E depois que eu comecei a empreender, eu resgatei esse sentimento de cuidado comigo mesma. E é justamente esse movimento de reconhecer os próprios limites que, segundo a psicóloga, faz toda a diferença na saúde mental de mães solo. A gente entender que, mesmo a gente sabendo que tudo isso passa, que a gente olhe para a gente mesmo, né, e tenha um autocuidado, especialmente com relação ao limite. Né? Porque às vezes a gente se cobra ou a gente se culpa de uma situação que você tem que dar conta de tudo e não necessariamente você precisa. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para monitor de cães, operador de caixa, embalador para e-commerce, operador de roçadeira, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo, montador de móveis, terapeuta ocupacional, mecânico de manutenção e gerente de vendas. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Finalzinho de ano, aquele momento que fazemos uma análise, projetos e imagina iniciar um novo ciclo com uma bolada no bolso. Nada mal, né? Pois é, em Rio Claro, 3 sortudos ficaram milionários recentemente com prêmios sorteados aqui na cidade e tem muita gente apostando e arriscando a sorte. Procuram-se milionários, isso mesmo, no plural. Tem gente que diz que a sorte anda meio sumida, pelo visto, não aqui em Rio Claro. Em menos de um mês, 3 apostas feitas na cidade adicionaram alguns milhões à conta de alguns moradores. A notícia se espalhou e todo mundo quer saber. Se foi aqui que saiu o ganhador. Mais do que saber onde, tá todo mundo se perguntando quem. Será que a gente encontra ele por aí? O senhor também está curioso para saber quem que é o novo milionário aqui de Rio Claro? Os novos milionários, né? Sim, inclusive pode ser eu, porque eu sempre jogo nessa lotérica e tenho alguns bilhetes que eu não conferi ainda. Quer contar para a gente de primeira mão, então, é o senhor? De repente pode ser, eu não tenho certeza ainda. Foi assim, no dia 13 de novembro, a Loto Fácil deixou alguém 1,3 milhão mais rico. No começo de dezembro, a Quina premiou outro apostador com mais de 5 milhões de reais. No último dia 8, de novo a Quina, só que dessa vez o prêmio foi de 7 milhões de reais. Esse saiu aqui, nessa lotérica na Rua Jacutinga. Mas será que o sortudo já veio retirar o prêmio? Aqui com a gente ainda não. Na agência a gente ainda não sabe se ele já foi fazer a retirada do prêmio, né? Porque ainda não foi reportado para nós. Mas aqui até agora é expectativa também para saber. Nada. E tem muita gente tentando repetir o feito. A gerente diz que a maré de sorte fez o movimento subir. A procura por jogos, sim. O pessoal, ainda mais por causa da Mega da Virada, né? Que a gente está em mês de Mega da Virada. Então o pessoal tá animado aí. Ainda mais que o Rio Claro já pagou um prêmio por esses dias de 5 milhões também. Então, a gente acredita que a sorte está com a gente. 7 milhões no bolso, o que daria para fazer? Gastar e pagar a conta primeiro e depois gastar ele. Eu iria viajar, ia conhecer o mundo. E você, região? Também, com certeza, ia gastar esse dinheiro passeando. Enquanto alguns pensam, o prêmio da Mega da Virada continua subindo. A estimativa começa em 850 milhões, podendo chegar a até 1 bilhão de reais. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro. O que você faria com essa grana toda? Ai, não sei ainda. É muita coisa, né? É muita coisa. Ia viajar, pagar conta? Nem imagino. Não consigo imaginar. É muita coisa, né? É. Olha só, é muita grana mesmo, não dá nem para imaginar quanta coisa dá para fazer, né? Então, muita gente aí arriscando também. E o Rio Claro Notícias fica por aqui, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no canal no YouTube e também no portal tvclaré.com.br. Uma ótima noite para você, um bom início de semana. Tchau, tchau.